Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixe o seu like e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Vamos de relato então, e o primeiro relato de hoje é este daqui. Eu sou pobre na outra dimensão também. Olha lá, não, a gente, né, tem esperança, pelo menos na outra dimensão, né, gente, assim. Aí eu sentada em cima do vestido aqui. Na outra dimensão, pelo menos, né, uma vidinha melhor, assim, não, tem que ser pobre também na outra dimensão. Vamos ver aqui essa história. Olá, Ana, muito bom estar aqui de novo para contar mais um relato para você e para os assombrados. Um dos meus relatos foi lido por você. E eu amei ouvir o relato sendo contado pela sua doce voz. Eu enviei um outro que ainda não foi lido. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Por favor, esse relato é bem interessante e intrigante também. Tenho certeza que vai bugar a sua mente e a mente dos assombrados. Ok. Bom, mas hoje estou aqui para contar outra história. Se houver nomes, já estarão trocados, ok? Então, isso aconteceu comigo ontem, no caso, dia 24 de janeiro de 2024. Bom, então ontem, no caso no dia 24 de janeiro, foi feriado na cidade onde eu moro. Meu marido pegou folga do trabalho e os nossos filhos estão de férias, então foi um dia de chuva. Um dia bom assim para descansar. Logo pela manhã, nós tomamos café da manhã e voltamos para a cama para descansar mais um pouquinho. Eu peguei o meu celular, botei no canal Assombrado e comecei a ouvir você contar os relatos. De repente, algo estranho aconteceu. Eu comecei a sentir um sono, e num piscar de olhos eu estava em pé, caminhando numa estrada, ao lado do meu marido, e 3 crianças nos acompanhavam. Eu olhei para aquela estrada e tudo parecia estranho. Primeiro porque eu não entendia o que eu estava fazendo ali e por que estávamos ali caminhando num dia chuvoso e numa estrada totalmente vazia, que me trazia uma sensação de perigo. Então meu marido disse para mim e para as crianças: "Calma, nós já vamos achar um lugar para passar a noite." E logo em seguida, após ele dizer isso, vimos ao longe uma casa velha que ficava na beira de um penhasco e fomos até lá. Chamamos e um homem nos atendeu. Perguntamos se podíamos passar a noite ali e ele disse que sim, que poderíamos ficar numa parte da casa e ele e a filha dele ficariam na outra parte da casa. Sendo assim, botamos algumas malas na sala daquela casa, deixamos as crianças lá dentro brincando e fomos olhar ao redor da casa e ver o que tinha do lado de fora, né? Para chegar aos fundos dessa casa, nós tivemos que passar por um pequeno pedaço de chão, porque a casa era literalmente num barranco. Assim que chegamos nos fundos, vimos um casarão enorme e chique, uma mansão linda, e ficamos impressionados com o tamanho do jardim e da piscina de vidro gigante que havia naquela casa. Olha, eu até hoje nunca vi uma piscina de vidro tão grande na minha vida. Foi quando meu marido olhou para mim e disse: "Sabe, nunca teremos dinheiro para pagar uma diária nesse lugar." E eu respondi alto: "Nossa, até nessa dimensão nós somos pobres." E ri alto. Então ela estava consciente de que era outra dimensão? E ele olhou para mim com uma cara de que não entendeu nada, né? Não entendeu por que eu disse aquilo. E na verdade, eu também fiquei me perguntando por que eu disse aquilo. Porque eu estava sem memória sobre a minha vida daqui. Eu não lembrava dos meus filhos. Eu apenas sentia que ali não era o meu lugar. Eu estava meio que confusa. Então eu disse ao meu marido que eu ia voltar para aquela casinha velha, para onde nós passaríamos a noite, né, para ver as crianças. E ele resolveu que ele daria um jeito de nadar naquela piscina de vidro gigante. Ao voltar para a casinha velha, eu passei por aquele barranco para poder chegar na frente da casa.
E como estava chuviscando, eu escorreguei no barranco e quase caí. Porém, eu me segurei numa árvore. E eu lembro que ralei a mão na tentativa de me segurar ali para não cair. Então eu senti medo de cair barranco abaixo e senti dor por ter ralado a mão. E pensei comigo, nossa, por que eu tô nesse lugar, né? Parece que eu não pertenço aqui. Será que isso é um sonho? Mas é tão real. Não parece sonho. Assim que eu entrei na casa, eu vi as crianças brincando e elas disseram juntas: "Oi, mãe, chegou!" Porém, eu não reconhecia eles como meus filhos. Então eu apenas sorri e fui dar uma olhada na casa. E ao fim do corredor vi um garoto, que aparentava ter uns 5 anos de idade. Ele estava sozinho e parecia triste. Assim que ele virou o rosto para mim, eu vi que ele parecia muito com o meu filho mais novo. O único diferencial entre ele e o meu filho é que ele era loiro e o meu filho tem cabelo castanho. Então, minhas lembranças sobre quem eu sou e os meus filhos voltaram, e eu senti muita saudade dos meus filhos. Eu disse para o menino que ele parecia muito o meu filho, e ele me disse: "E você parece a minha mãe, mas eu tô sozinho agora, tenho medo da bruxa. Se eu pareço com seu filho da outra dimensão, então me deixa ser o seu filho?" Ana, eu senti tanto amor e compaixão por aquele menino que eu deitei do lado dele até ele cair no sono. Depois de alguns minutos ele dormiu. Quando eu me dirigi até a sala, meu marido chegou, entrando pela porta, todo molhado, e eu perguntei por que ele estava molhado, e ele respondeu que o dono do casarão deixou ele nadar um pouco na piscina. E eu ri e disse: "Ah, que legal, né?" E não sei por qual motivo eu me sentia cansada. Então fui andando pela casa para achar um quarto onde eu pudesse deitar e dormir. E quando estava ali procurando um quarto, eu olhei para o quarto daquele menino e ele tinha acabado de acordar. Ele olhou para mim e me disse por telepatia: "Mamãe, vem aqui, preciso de você." E eu tentei caminhar, mas não podia sair do lugar. E eu respondi para ele por telepatia: "Eu não posso, acho que eu tô cansada." Agora, Ana, o que ele me disse é o mais interessante. Ele falou assim: "Feche os olhos e acorde na sua própria dimensão, mas não demore muito. Aproveite que você ainda vai estar sonolenta e feche os seus olhos de novo. E fazendo assim, você terá forças para caminhar aqui por mais tempo." Então eu fiz o que ele disse, fechei os olhos e acordei aqui na minha cama, segurando o meu celular com você, Ana, ainda contando os relatos. Eu estava ainda realmente sonolenta e voltei a dormir. E em segundos estava lá de novo, parada em pé naquela casa velha. Então eu sorri para o menino e ele entendeu que eu havia acabado de fazer o que ele me disse. Me aproximei dele e ele me disse que estava na hora da bruxa chegar. Começou a chover bem forte e realmente apareceu uma mulher na casa. Ela era eu. O rosto dela era exatamente como o meu rosto. E ela era mesmo uma bruxa. Ela usava roupas nas cores preta e verde. E saía uma fumaça verde em volta das mãos e do corpo dela o tempo todo. Ela ria e queria que todos nós comêssemos algo estranho. O menino chamou ela de mãe. Então, de alguma forma, entendi que a bruxa era a mãe dele e o abandonou ali. Ela nos obrigou a comer algo estranho e então, num piscar de olhos, eu estava numa espécie de exposição. Várias barracas onde eram expostos ali bichos estranhos, objetos que eu nunca vi antes, e uma barraca que me deixou chocada, com pessoas nuas cometendo em atos sexuais ali. Quando eu vi isso, eu me apavorei. A bruxa ria muito de mim. Então eu corri e vi o dono da casa velha. Aí eu pedi a ele que cuidasse daquele menino, que se parece com meu filho. Ele disse que cuidaria. Disse que ali não era minha dimensão. E eu falei para ele que
eu naquele momento tinha consciência sim de que eu deveria voltar para minha dimensão. Nisso fechei os olhos e comecei a pensar na minha família e acordei na minha cama, pensando o que foi aquela loucura toda. Fiquei pensando se o fato de eu estar ouvindo os relatos ao dormir pode ter influenciado num sonho maluco e realista, ou se o fato de eu estar tão cansada e relaxada, ouvir os relatos ao dormir, né, realmente me fez elevar o meu espírito para chegar em uma outra dimensão. Ana, eu espero que você leia o meu relato e se você leu, obrigada. Vou amar ouvir a sua opinião sobre isso. E por favor, leia o meu outro relato. Ok. Beijos e até. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, uma possibilidade realmente que eu sempre penso quando alguém fala que sonhou com algo estranho enquanto estava ouvindo os relatos é justamente isso, porque já aconteceu comigo de eu dormir escutando, sei lá, uma novela e na minha cabeça meio que o sonho ia acontecendo de acordo com aquela história, o que estava sendo falado, ou se tinha o barulho de um caminhão lá, eu tava vendo um caminhão no meu sonho, sabe? Umas coisas assim. Agora, eu não sei sobre o que eram os relatos que você tava vendo. Era sobre isso ou não? E esse lance de lá mesmo eles falarem a respeito de uma outra dimensão, você ter até consciência disso, de certa forma, não se sentir pertencente ao local, o menino falar, né? Esse negócio de você voltar, depois ir pra lá de novo, isso é muito estranho. Não parece um daqueles sonhos doidos, comuns, né? Ele é um sonho diferente. A gente viu num relato aqui, acho que de ontem, se não me engano, a respeito de Sete Além, do cara que era Uber e agora é atravessador, o rapaz lá falando a respeito de pessoas que acessam essa outra dimensão através de sonhos ou viagem astral, né? Enfim. Então, será que realmente você não foi para um outro lugar através de um sonho? Agora, o porquê, as condições para isso, aí eu não sei, né? Mas, e aí? Alguém mais já passou por isso? Conta aqui pra gente e deixa seu comentário sempre com respeito, por favor. E vamos pro próximo relato, que é este daqui. A Mulher de Branco. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulano, tenho 21 anos e vou contar um relato que aconteceu comigo e com alguns amigos. Os nomes já estão trocados. Bom, eu moro em uma cidade do interior de tal estado e já faz uns 12 ou 15 anos que foi inaugurado um bosque aqui na minha cidade e ele ficou desativado por muito tempo. O que e também não sei dizer o porquê que ele ficou desativado tanto tempo. Foi coisa de quase 10 anos, eu acho. Por aí. Arrisco te dizer que desde quando inaugurou ele não tinha serventia nenhuma. Não podia entrar, não podia fazer nada. Tava lá. O que era uma pena, pois o local é lindo. Pra não falar que não tinha serventia, durante os anos que ficou ali sem uso pro lazer, uma galera ia pra lá, adivinha fazer o quê, né? Usar droga, essas coisas. Uns diziam também que tinha almas penadas por ali. Outros falavam que o local era deixado... Outros falavam que nesse local era deixada muita obra de macumbaria, feitiçaria, oferendas e afins. Mas em 2021, ele foi aberto para passeio. Tem uma trilha dentro desse bosque. O pessoal hoje em dia faz caminhada ou dá um passeio de bicicleta por lá. Mas o que ninguém esperava era que 6 marmanjões inventaram de ir fazer uma caminhada pelo bosque tarde da noite. Vai vendo. Ana, eu tenho um grupo de amigos que formamos... um grupo de amigos de 6... formamos 6 amigos, né? Somos 6 contando comigo. Nós saímos todos os finais de semana. Vamos em uma praça aqui na avenida da cidade, que é um ponto bastante frequentado pelos habitantes, onde fazem rodinhas de amigos, sentam na grama ou nos bancos da praça para ficar jogando conversa fora, tomando alguma coisa ou comendo algo. E nesse dia nós ficamos lá conversando tal e pedimos uma pizza para comer na praça. E um dos meus amigos trabalha nesse bosque. Eu vou chamá-lo aqui de Pedro.
Ele recepciona as pessoas, mostra a trilha, enfim. E ele tem a chave do local. Guarde essa informação a seguir, tá? Guarde a informação. A informação a seguir é para guardar a seguinte informação, que a parte que ele trabalha é uma espécie de recepção, tipo uma casinha que fica do portão para dentro do local, dentro do bosque, onde ele fica sentado de frente para o computador ou de olho nas câmeras. Inclusive, ele reclama do trabalho, pois diz que o local é muito parado. Dificilmente aparecem pessoas por lá. E nesse mesmo lugar onde ele fica, tem pertences de pessoas falecidas. Como assim? Relíquias. Inclusive, a cama da falecida mãe do prefeito da cidade está lá. Enfim, mas por quê? Como assim, gente? No bosque? Tipo, na casinha de entrada do bosque tem coisa de gente falecida? Ou de tipo um pequeno museu da cidade, alguma coisa assim? Bom, depois de comermos, Pedro deu a brilhante ideia de irmos dar uma volta no bosque. E um detalhe, tá? Já era meia-noite em ponto. O que nunca foi um problema pra gente, pois quando saímos, sempre ficamos até tarde da noite fora. Mas não pra ir caminhar num bosque, né? E adivinha só? Todo mundo topou. Inclusive eu. Cheguei até a brincar dizendo: o que não aprontamos quando éramos adolescentes, vamos aprontar agora, né? E lá fomos nós. 2 na Saveiro e outros 4, cada 2 em 2 bis. E chegamos lá, no bosque, que do lado de fora é rodeado de casas, ou melhor dizendo, vizinhança, né? E mal chegamos, os cachorros das casas vizinhas já começaram a latir. E o Pedro disse: pessoal, sem barulho, pois se os vizinhos nos verem entrando aqui, eles podem denunciar para a polícia e vai dar um BO para mim. Gente do céu. Beleza, entramos de fininho e logo de cara, o começo da trilha já não era nada iluminado. Ana, não tinha iluminação na rota inteira. Tivemos que ligar as lanternas dos celulares, pois durante o caminho não havia postes, pois ninguém frequentava o local à noite, né? Ele era aberto somente de dia. Conversávamos baixinho ali e o único barulho eram os latidos dos cachorros na vizinhança. Ana, era uma escuridão. E conforme íamos caminhando, era possível ver amarrações nos galhos das árvores. Amarrações? Coisas amarradas, é isso? Nos galhos das árvores? As tais oferendas deixadas na beira da calçada da trilha que ligava até o mato, enfim. E as meninas ficavam cochichando ali entre si, até que chegamos ao final do trajeto, que ficava no meio da recepção do bosque e do portão da saída. Tipo, a trilha terminava onde começava, entendeu? Pedro e mais outro amigo estavam na frente. Eu estava no meio. E as 3 garotas estavam atrás. E chegando próximo ao portão, uma das meninas, que vou chamar de Paula, que namorava o Pedro, me passou e deixou as meninas para trás para alcançar o Pedro. Ela deixou as meninas para trás para ela alcançar o Pedro, né, e o outro amigo. E nós ficamos atrás sem entender nada. Imaginamos que foi a pressa de querer sair logo, com medo de alguém da autoridade, passar e nos ver lá. Enfim, saímos. Paula estava assustada e quieta. E eis que ela fala: pessoal, eu vi algo que não gostaria de ter visto. E todos começaram a perguntar o quê, né? E ela disse: eu falei para vocês. Aquela hora que eu corri para alcançar o Pedro e o fulano, eu disse: tem uma mulher ali na recepção. E saí correndo. Eu juro pela minha mãe que eu vi. Ana e assombrados, todos nós gelamos, pois ninguém que estava atrás ouviu ela dizer isso. Mas pensando bem, foi estranho a forma que ela correu para o portão. Do lado de fora, Paula pegou no meu braço e me levou até onde eu pudesse ver o local onde ela viu a tal mulher. E apontou, dizendo que ela estava encostada na parede da recepção, virada de frente para o começo da trilha, e provavelmente, quando sentiu essa presença, se virou para ver quem era.
Paula disse que era uma mulher de cabelo curto e um vestido branco. Na hora que eu e ela voltamos ali para mais próximo dos amigos, o Pedro olhou em direção ao bosque e levou um susto e, com os olhos lacrimejando, disse que viu o vulto de alguém entrando no bosque, por onde nós entramos. Consequentemente, todo mundo assustou, pois ele deu um pulo e foi então que o Pedro nos relatou. E foi então que o Pedro nos relatou que na recepção havia essa tal cama aí da finada mãe do atual prefeito da cidade. E outros pertences de pessoas falecidas, como eu já havia dito lá em cima. Bom, uma das meninas que estava com a gente era prima da Paula. E ela disse, gente, eu acredito nela. Ela jurou pela minha tia, então eu acredito. E a outra moça fez a proposta de entrarmos novamente no bosque. E todo mundo falou, o quê? Tô fora. Olha, o susto maior foi quando eu olhei no relógio e já passava da 1 da manhã. E a sensação era de que estávamos ali há meia hora apenas. E então fiz a proposta de nos recolhermos para as nossas casas, pois por mais que estivéssemos ali com os nossos veículos, já era tarde. E então topamos. E como eu e a prima da Paula estávamos de bis, ficamos de levar embora os 2 amigos que estavam sem veículo. Eu perguntei a ela, será que isso não foi coisa da cabeça da Paula? E ela disse, amigo, eu não duvido. Ela jurou pela minha tia, pela mãe dela, né? Ok, fomos embora. E como eu não sou besta nem nada, fui logo procurar saber mais sobre a mãe do prefeito. Joguei lá no Facebook o nome do prefeito e encontrei uma fotografia dele com a mãe. Ana do céu, a descrição batia exatamente com a tal mulher que a Paula viu. Cabelos curtos, loira. Mas eu preferi encaminhar a foto no grupo que temos no WhatsApp e disse, e aí, Paula, encontrei a mãe do prefeito. É ela que você viu no bosque semana passada? E a resposta foi a seguinte, sim, foi ela mesmo. Ana, se foi ou não, realmente eu não sei, mas que foi um rolê meio tenebroso, foi. A escuridão daquele local, as obras de feitiçaria deixadas lá, o local infestado de corujas também. Olha, se tem um bicho que eu não gosto de coruja, me transmitem coisa ruim, me dão medo. Ai, eu amo coruja. Sem contar os latidos dos cachorros, que parecia que sabiam que havia pessoas naquele local, mesmo eles estando do outro lado do bosque. Bom, um beijo, Ana, Matheus e assombrados. Obrigado por contar o meu relato. Um beijo para você, nós que agradecemos. Então, será que a mãe do prefeito fica rondando ali o bosque? Por que será que o bosque ficou interditado por tanto tempo? Burocracia, assim, coisas, né, de... Ou não? Vai saber o quê? Será que tem mais almas por ali? E essa casinha com pertences de falecidos seria uma espécie de museuzinho, assim? Bom, vamos para o próximo relato, que é será que era um lobisomem? Olha os lobisomens aqui nessa quaresma. Vamos lá. Olá, Ana, eu me chamo fulana. A história que vou contar não aconteceu comigo e sim com pessoas conhecidas. Eu moro em uma cidade bem pequena, no sudeste do Pará. O ocorrido que vou relatar aconteceu em uma vila próxima a essa cidade. Todos os nomes estão trocados. Bom, eu não me lembro bem o ano do ocorrido, mas acredito que deve ter sido em 2013. A pessoa que me contou o avistamento do tal lobisomem é uma pessoa de extrema confiança. Eu só acredito porque sei que ela não é de mentir. A história começa quando uma menina chamada Tatiane estava com a filha bebezinha. A bebê ainda não era batizada. Ela estava com a filha bebê de uma prima na casa de sua tia. Quando ela resolveu ir para casa, já era noite. E na rota de retorno para casa, ela poderia fazer 2 rotas, na verdade. Uma seria por dentro do mato, que era um caminho mais curto, e a outra pela rua iluminada, que era mais longe. A casa dessa tia era bem próximo de sua casa. Porém, como já estava escuro,
ela resolveu ir pela rua iluminada. Quando Tatiane entrou em casa com a bebê, a mãe dela logo percebeu uma movimentação estranha do lado de fora da casa. Os cachorros estavam agitados, então ela, achando que seria algazarra de cachorro no cio, começou a ralhar com eles. A ralhar com eles, como dizia minha avó. E um detalhe, a casa deles não tinha iluminação na frente. A mãe de Tatiane percebeu que no meio dos cachorros havia algo maior. Algo que os cães tentavam atacar. Nesse mesmo dia, aconteceu o avistamento na casa da Dona Maria. A Dona Maria é muito conhecida da minha mãe, uma pessoa que tem uma grande estima por nós. Ela nos relatou que à noite, nessa mesma noite, saiu para ir ao banheiro que ficava do lado de fora da casa e quando entrou no banheiro, ela deixou a porta entreaberta. Quando olhou para perto, deixou a porta entreaberta e quando olhou para perto, quando olhou perto de um pé de pimenta de macaco, é isso? Ela viu um bicho grande e escuro. Ela não chegou a vê-lo de frente, mas o descreveu como um bicho grande, que andava de 4 e não tinha rabo. Bom, Ana, eu acredito que esse bicho poderia ser um lobisomem, pois analisando a descrição do bicho não se parece com nenhum animal da fauna local. Já ouvi falar que quando o lobisomem é virado de mulher, ele não tem rabo. Nunca pensei no rabo do lobisomem, mas... aqui na vila onde moro, por muito tempo não teve energia elétrica. Algumas poucas casas com gerador próprio tinham energia. E a minha mãe me conta uma história que aconteceu antes de eu nascer. Ela conta que uma mulher que tinha vários filhos gostava de assistir novela na casa de uma outra senhora. A casa dessa senhora não ficava perto da casa dela. Então todos os dias, na verdade todas as noites, ela saía com seus filhos, iluminando a estrada apenas com a luz da lamparina. E certa vez, quando estava indo, um bicho grande, preto, pulou em sua frente. Ela deixou a lamparina cair no chão e o bicho ficou encadeado com a luz da lamparina. Nisso todos correram. Minha mãe conta que da sua casa ela escutou os gritos. No outro dia ficaram sabendo do acontecido. E esses foram os relatos, Ana. Obrigada por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Aparições de lobisomem. Eu até pensei em algum tipo de macaco, realmente, né? De costas, assim, sem rabo, né? Não sei, mas talvez... Não sei se tem, né? Esse tamanho de macaco por lá, na região. Mas a gente tenta achar, assim, uma explicação, mas que a gente sabe, né? Que tá cheio de relato de lobisomem por aí, então já não duvido de nada mesmo. Próximo relato, o que tentou abrir a porta? Oi, Ana, tudo bem? Eu me chamo fulana, mas já sei do que vai me chamar. Fulana. Estou morando em Santa Catarina agora, adoro morar aqui. Eu tenho 21 anos e assisto seu canal desde quando tinha uns 14, mais ou menos. Faz muito tempo. Hoje em dia, minhas irmãs e mãe assistem junto comigo os seus relatos e todos adoram. Obrigada. Enfim, hoje eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo há uns 4 anos atrás. Eu morei uma época em Rondônia com a minha família por conta do trabalho do meu pai. Só que eu odiava morar nesse lugar porque eu me sentia muito sozinha e estava ficando depressiva lá. Eu não tinha amigos na escola nova porque eu sou muito tímida e acabei repetindo de ano também. Me mudei para uma casa que aparentava ser antiga e mal cuidada. O fundo do quintal era aberto, por assim dizer. Era uma floresta para trás da nossa casa e eu nunca fui até o final dela. Tinha várias árvores frutíferas e um balanço numa das árvores e eu adorava. Era um quintal enorme e um pouco para frente dessa floresta tinha um riachinho e um poço que levava água para nossa casa. Bom, depois de um certo tempo morando lá, eu comecei a ter muitos pesadelos com esse riachinho e com a casa. E eu me sentia observada também.
Numa certa noite, os meus pais foram à igreja e ficamos eu e a minha irmã em casa. Ela tinha uns 13 anos na época, mais ou menos, e eu inventei de fazer um doce, como sempre, né, já que não teria ninguém para reclamar de nada. E eu fiz panquecas doces pra gente assistir Coraline, que é o meu filme favorito. Então eu fiz e assistimos o filme. Só que eu tinha feito muita panqueca e acabamos decidindo jogar o resto fora. Aí colocamos no lixo e eu fui colocar o lixo na rua, na intenção dos meus pais não verem. Quando eu levei o lixo pra rua e voltei ali pra casa, entrei e tranquei a porta da sala. No que eu tranquei a porta e fui pra cozinha falar com a minha irmã, alguém ou alguma coisa mexeu na maçaneta da porta. Ana, eu tinha acabado de entrar. Eu pensei em 1000 coisas que poderia ter acontecido comigo e com ela, né, se eu tivesse demorado mais um minuto lá fora. Na hora que aconteceu, eu perguntei pra minha irmã se ela tinha escutado a porta também. E ela falou que sim. Aí eu falei que não tinha sido eu. E corremos e trancamos a casa inteira, olhando as janelas para ver se víamos alguém no quintal, e não tinha nada. E eu liguei pro meu irmão mais velho e nada. Liguei pros meus pais e nada. Então liguei pra dona da casa, como ela morava perto de nós, né? Porque se fosse algum pilantra, safado, sei lá, o marido dela podia pegar ele, não sei. Aí ele veio, olhou a casa toda, olhou o quintal, não achou nada. A gente nunca soube o que realmente aconteceu aquele dia, mas eu tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça, porque minha irmã também ouviu a porta. E só depois disso tudo é que os meus pais e o meu irmão deram um sinal de vida. Sabe, foi muito estranho. Bom, esse foi um dos meus relatos nessa casa. Não foi a única vez que essas coisas estranhas aconteceram comigo. Essa não foi a pior coisa que aconteceu, mas eu fiquei apavorada, porque, sei lá, poderia ter acontecido pior, né? E Deus nos protegeu aquele dia do que quer que fosse. Obrigada por ler este relato, eu desejo tudo de bom pra você e toda a sua família e a todos os assombrados. Adoro o canal, beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, mas será que você acha ainda que era alguém vivo ou algum espírito? Fato é que não entrou, né? Quis entrar, talvez, mas não conseguiu. O que será que era, né? Espírito? E se for espírito, espírito de quem? De quem? Próximo relato, o Matagal Assombrado. Peraí. O Matagal Assombrado. Bom, não vou falar meu nome verdadeiro aqui, nem adianta também, mas pode me chamar de fulano, vou colocar, tá? E todos os nomes foram trocados. Pode falar os nomes que estão no relato tranquilamente. Ok. Olá, Ana. Então, lá estávamos eu, a Cleide e a Dalva. Decidimos encarar uma aventura sinistra numa sexta-feira à noite. Nós moramos numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, onde existe uma lenda bem macabra sobre um matagal assombrado. Dizem que lá aparecem cavalos durante a madrugada e a gente, sendo curioso que só, resolveu acampar lá para ver se a lenda era verdadeira. No início, estávamos só curtindo, rindo e fazendo brincadeiras ao redor da fogueira que montamos. A atmosfera estava tranquila e eu sinceramente não acreditava que algo estranho pudesse acontecer. Mas conforme a noite avançava, as sombras do matagal pareciam se tornar mais densas e o ar ao nosso redor ficava pesado, como se estivéssemos sendo observados por algo que não podíamos ver. Foi então que apareceu um ser ogroide, tipo um ogro, meio goblinoide, tipo goblin, emergindo das trevas do matagal. Sua presença era assustadora e seu olhar nos gelou até os ossos. Imagina também um goblin saindo do meio do mato. Ele começou a falar com uma voz rouca e gutural, anunciando que 2050 cavalos assombrados estavam prestes a nos pegar. E que no total, milhões de pessoas haviam perecido naquele lugar amaldiçoado. Na Terra-média. Gente, não... Tipo... Oi, seu Goblin?
Será que é ele tá falando de uma outra dimensão? Me lembrei de novo lá do relato do Sete Além, lá de ontem. Bom, continuando. Uai, eu duvidei dele, mãe. E pensei comigo mesmo, tudo isso? Mas milhões é muito, meu amigo, né? Não, milhões é muito, até porque a cidade era pequena, então eu não acreditei que tivessem morrido tantas pessoas ali. Mas antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, algo estranho tomou conta de mim. E eu senti como se estivesse sendo possuído por uma força sombria e sinistra. Minha mente ficou turva e sem controle sobre as minhas pernas. Eu comecei a falar coisas que não eram minhas. Delícia, hein, Cleide? Soltei assim involuntariamente enquanto chamava a Dalva de... Enfim. Olha, era como se outra entidade estivesse falando por mim, e aquilo me deixou aterrorizado. Então, como se as palavras do ser maligno fossem um sinal. Uma horda de cavalos negros e assustador. Ah, tá. Então, como se as palavras do ser maligno fossem um sinal, uma horda de cavalos negros e assustadores surgiu no matagal, galopando na nossa direção. E num misto de pânico e desespero, nós fugimos dali o mais rápido que pudemos, deixando para trás as nossas barracas e pertences. Foi uma cena bizarra e aterrorizante que jamais esqueceremos. Gente, que loucura! E, no mínimo, acessar outra dimensão aí, muito da estranha. Onde ali mesmo, talvez, milhões tenham morrido numa outra dimensão, e aí tem esses cavalos, esses seres aí, ogroide, como ele diz, né? Tanta coisa estranha por aí, de repente, sei lá, a gente acaba cruzando sem querer para uma dimensão muito estranha. E vamos para o próximo e último relato de hoje, curtinho, que é esse daqui. A Serra Tico-Tico. Olá, Ana e assombrados, espero que todos estejam bem. Aninha, sua linda, eu escutei na sua bela voz um dos meus relatos e eu fiquei tão feliz. Saí mandando o link para toda a família assistir também. Obrigada. Vamos ao relato, esse daqui é bem pequeno. Aconteceu hoje mesmo, na verdade dia 19 de fevereiro, não faz tempo mesmo não. Hoje me encontro meio angustiada e resolvi colocar uns hinos para escutar e comecei a inventar moda. Digo assim, pois quando estou com algum problema ou nervosa, dando a fazer faxina, já emendo no artesanato e foi aí que começou. Eu resolvi fazer um porta-tempero gigante, mais ou menos de 1,5 metro de altura. Peguei um móvel que eu já tinha aqui para fazer essa transformação, aí peguei minha serra tico-tico, coloquei uma madeirinha na mesa e comecei a cortar. Com a serra tico-tico, comecei a cortar com a serra. De repente, eu senti uma pancada na cabeça e parei de cortar imediatamente. Fui olhar se talvez tivesse voado alguma madeira e batido na minha cabeça, mas não havia nada no chão. Aí eu pensei, bom, vou pôr na cadeira que ficaria mais baixo, né? E fui cortar de novo. E a mesma madeira, de repente... E fui cortar de novo a mesma madeira. E de repente, outra pancada na cabeça. Aí eu desisti, mandei mensagem para minha mãe. Contei o caso, né? Que alguma coisa me socou na cabeça 2 vezes. Que por sinal ainda tá dolorido no local. Mas não era nada que tinha voado na minha cabeça. Mas parecia uma pessoa socando mesmo. Um soco assim forte, sabe? Aí tudo bem. Minha mãe mandou eu orar, eu comecei a orar e a cantar um hino. De repente eu falei assim, bom, vou esperar meu esposo chegar e mandar ele serrar a madeira para ver se acontece a mesma coisa com ele. Aí esperei o dia inteiro, no finalzinho da tarde ele chegou, pedi para ele cortar a madeira. Quando ele olhou a serra tico-tico, dentro tinha os meus cabelos, que na hora eu estava cortando. Meu cabelo Meu cabelo foi entrando dentro do aparelho e eu não vi.
Amo escutar seus relatos, muitas vezes. Então, no caso, é um caso de um relato de não foi dessa vez. Eu acho, né? Porque, bom, não sei. Olhando pelo lado de o que ela sentiu, o soco que ela sentiu na cabeça, não era o cabelo sendo, a hora que ela ligava a serra, aquilo puxava o cabelo e dava a impressão que era um soco na cabeça? E ele tinha, na verdade, arrancado um tufo, sei lá, de cabelo e ela não percebeu? Seriam esses os socos na cabeça? Ou não? Ou o cabelo tava enrolando. Porque se o cabelo tivesse enrolado um pouco, o cabelo ia estar grudado ainda lá. Então, se tinha tufos de cabelo, ele já foi cortado ali dentro. Olha lá. Porque o que pode ser? Começou a enrolar o cabelo dela lá, alguma coisa bateu na cabeça dela pra ela parar de usar a serra, né? E falar, uai, o que tá acontecendo aqui? Aí ela ia usar de novo aquilo lá, tipo, para de usar que vai te machucar. Mas se fosse assim, se tivesse iniciado a puxada no cabelo, ia continuar grudado, não ia? Pra ela parar. Ou ela tava enfiando o cabelo lá, não tava percebendo, tava enfiando, e se ela continuasse, aí o negócio ia ficar mais feio. Ela não ia perceber. Pelo que entendi, isso daqui foi um aviso, um livramento. Essas pancadas na cabeça. Eu penso aqui também na possibilidade de o tranco ser justamente o cabelo dela que entrou ali e foi puxado. Tanto que ela falou que tá doendo até agora, mas será que não foi tufo de cabelo arrancado por conta da serra? Gente, é um perigo isso. Né, esse negócio de pegar o cabelo e enroscar. Ai, eu tenho medo de enroscar no qualquer coisa que seja aí. Ai, ai. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!